História já começa. Eu sou o André Castilho, com essa microfonia maravilhosa, estamos aqui no podcast da Jumap, investindo no jovem e adolescente. Nós estamos fazendo esta gravação diretamente de Blumenau, durante a conferência Impacto 2023, quase que eu falo 26, 2023, que vai até amanhã, domingo, dia 11 de junho de 2023, então você já se localizou, se você está assistindo este podcast, que está com plateia! Isso, maravilhoso. E com o Projeto Sola. E aí? Olha aí, hein? Tudo bom? Tudo Graças bem, a graças Deus. Eu já vou adiantar umas coisas aqui. Projeto Sola por causa dos 5 solas. Já ouviu falar dos 5 solas? É o Sola Escritura, Sola Gratia, Sola Fide, Sola... Caramba! Só lhe deu glória, só os Cristos. Deu glória. Esquecer de Cristo é difícil. Não, é complicado. Então, só lhe deu glória. Inclusive, obrigado por não nos fazer responder essa pergunta. Por que Projeto Sola? Pronto. Já começamos bem. Por que projeto? Mas eu sempre acompanho o trabalho de vocês já há algum tempo, até falei, vocês foram na RTM bem no comecinho, né? Mas eu acompanho porque eu sempre achei um som diferente. Achei um som interessante e eu gosto de folk. Eu curto colocar um banjo, né, fazer a coisa... Não tem uma bateria, tem uma percussão mesmo, né? Tem lá o bumbo, é uma coisa diferente, mas que é difícil de fazer na igreja, cara. Vocês não acham, não? Assim, tô falando pra galera, no momento do louvor. E aí eu cantei com a igreja, a primeira música que a gente cantou foi a que todo mundo canta, qual que é o nome? Esqueci, Redenção. E só que assim, é sempre uma briga, porque o pessoal nunca sabe tocar direito, né? Vocês fizeram para as igrejas ou vocês fizeram para vocês tocarem? Então, inclusive a gente colocou bateria recentemente em várias para que as igrejas possam tocar, legal. E até essas canções mais antigas, como Redenção, a gente fez uma versão com bateria, já prevendo. E facilita bastante. Sim, por favor. Porque daí as igrejas pelo menos têm um arranjo assim para poder tocar as canções. Mas vocês gostam do folk? Cara, a gente está fazendo folk com bateria. Então, não mudamos substancialmente o estilo. Mas não vai dar a mesma briga com o Bob Dylan quando ele colocou guitarra? Exatamente. É o mesmo dilema. Projeto Sola Goes Electric. Não, teve um cara que colocou, quando a gente lançou a Glorificar, que ela é um pouco... Não é um bluegrass tradicional, né? Sim. Aquele cavalgada. Aí o cara falou, o Projeto Sola não é mais o mesmo e tal, né? A gente brinca com isso. E o folk, ele é bem abrangente, né? Ele é muito mais do que um estilo musical apenas, ele abrange vários estilos possíveis. Então, você tem um folk que é mais country americana, você tem um folk bluegrass, como é o tradicional. Sim. Você tem o folk rock, que é uma vertente um pouco mais moderna e tal, que acho que é o que a gente tem mais feito hoje em dia, é um folk rock, assim. É que o folk, na verdade, o folk é folcloric, né? De música regional, né? Essa tradução talvez seria música raiz, né? Música regional. Assim. Eu não sei o que foi que eu coloquei. Não sei se foi um forró ou alguma coisa mais de raiz, assim, que apareceu em inglês como folk. Entendeu? Exatamente. Tipo Brazilian folk, sei lá, né? Cara, toda manifestação cultural dentro de qualquer tipo de arte é uma arte folclórica. Aí quando você vai para a música folclórica é sempre a expressão mais gutural, entenda a palavra que eu estou usando, do povo. Então é onde vai estar as principais histórias, as principais crenças, e faz bastante sentido para o Sola começar com o folk, porque tanto nesse resgate do 5 solas, como a gente já falou, vem também um resgate também de uma tentativa nossa de trazer ritmos diferentes, mas trazer a confessionalidade com isso, que é a raiz nossa teológica, a raiz da fé, etc. Sim. E aí meio que combina com o estilo do folk, que é justamente de contar as histórias e permanecer contando, né? Toda música folk, ela tem histórias, é sobre uma história de um povo, a história de alguém, a história de uma tribo, e etc, etc. Vocês têm, por causa do Projeto Sola, né, uma identificação com uma doutrina reformada, digamos assim. Um folk mais europeu-americano, certo? Misturinhas de coisas brasileiras, às vezes. Misturinhas de coisas brasileiras? Um pouquinho assim, ou não. Porque eu ia perguntar se vocês não foram acusados de ser muito europeus. Mas... fomos. Bastante, Fomos. E como vocês lidam com isso aí? A gente não lida, né?
Não lida, porque... Não é um problema. Eu acho pra assim, nós. o que você faz é problema seu, o que os outros dizem que você faz é problema dos outros, né? Enfim. Boa. E, cara, sinceramente, assim, desculpa se pareceu rígido demais, Não, mas acho que sinceramente, eu não compro essa ideia de que brasilidade é esse Brasil pintado por Getúlio Vargas, entendeu? Bossa Nova, aquela coisa toda. O Brasil é um país de proporções continentais, cara. Isso é um reducionismo do Brasil. o violão veio da onde, né? A viola veio da onde? A bossa nova ela é mais europeia do que brasileira, se você for ver. Então, assim, a própria Bossa Nova é um jazz, né? É um Tem um jazz Debussy com ali, samba, né, cara? Tem um Enfim. Debussy. Então, Não é? assim, eu não gosto de limitar coisas, sabe? Então, se por brasilidade estamos falando desses ritmos que... E, cara, é até curioso, porque eu vi um documentário de um estudioso que veio estudar como que era a música dos índios e tal. Eu te mostrei isso. Foi você que me mostrou isso, né? Exatamente. Que beleza. Cara, e aí os caras... aí os caras descobriram que os índios aqui brasileiros, sei lá, século XVII, que os caras... as expressões musicais eram na pentatônica, assim, um negócio sempre meio é isso. nórdico. Olha. Sabe? Doido, né? Música folk, toda musicalidade inicial de uma tribo, de um povo, etc., ele sempre vai se expressar de maneiras Mais a simples. simplificar a coisa. Então, quando a gente fala que, entre aspas, a brasilidade é você colocar uma sétima aumentada, acordes complexos, tétrades, etc., isso já é uma evolução da música, já é para frente. Não chega a ser folclórico e expressão, porque a expressão gutural da sociedade ela é pentatônica, sempre. As músicas indígenas, por exemplo, do Brasil, você vê, tem particularidades métricas de tempo, como o 7/4 e compasso composto, etc., mas você vai para a melodia, é uma pentatônica. É mais simples e tal. Então, o que a gente tenta fazer é exatamente isso. Então, a gente não tem essa crise, assim. A gente estuda, a gente gosta, tem referências brasileiras, tem referências exteriores, tem tudo. Mas não é nada que preocupa a gente. Né? Não, mesmo porque acusar de europeu, olhando para sua cara, eu acho que tem um pouco... Talvez um turco, né? Talvez um com essa barba, esse nariz, sei lá, talvez árabe, mas europeu é difícil. Mas vocês falaram, né, dessa raiz que mistura com a questão de tentar voltar à reforma, né, a princípios, talvez, Sim. da reforma, né, questão principalmente, né, de sola escritura, né, e porque acho que tem muito a ver com vocês, né, vocês cantam textos bíblicos praticamente literais. Isso. Mas aí foi proposital fazer esse folk mais raiz também para unir com isso? Foi. Na verdade, foi um experimento, porque na época eu estava ouvindo muito canções assim, e o Gui também... Você gosta de Seekers, cara? Adoro Seekers, sabe? The Seekers. Seekers já ouvi. Sim, a gente já ouviu. The Seekers, acho muito bom, da Austrália. A gente ouvia muito na época Mumford & Sons, The Lumineers. Of Monsters and Men. Of Monsters and Men. O projeto do John Foreman, que é cantor do Sweetfoot, que é uma banda de rock. Muito Ele tem um projeto solo que é mais folk. Philip Phillips, né? Philip Phillips é muito e legal, muito cara. Bob Dylan, essas coisas. Uhum. E aí, cara, a gente falou assim, cara, não tem isso aqui no... ou pelo menos não que nós conhecíamos, né? Mas não tem isso aqui no Brasil, sobretudo na música cristã, né? Era uma época muito monopolizada pelo worship e tal. E isso não é uma crítica, tá? Tranquilo. E aí a gente falou, vamos propor algo diferente. E aí isso acomodava bem a ideia de uma doutrina reformada, que é quem nós somos de fato, assim, essencialmente, entendeu? Então não é, vamos escolher um ritmo que expressa melhor. Não é exatamente isso, mas foi uma coisa que aconteceu concomitantemente. A gente queria combinar muito. A gente queria escrever canções cristocêntricas, bíblicas, tanto ipsis literis, assim, quanto interpretações ortodoxas, responsáveis da escritura, e ao mesmo tempo a gente queria fazer um tipo de música que ninguém estava fazendo. Então, unimos as coisas assim, foi intencional unir as coisas, mas não foi intencional, tipo, vamos escolher aqui, dentro desse espectro de ritmos, qual vai acomodar melhor. Isso não é necessariamente. Importante, porque às vezes a gente pensa assim, um artista ele vai fazer alguma coisa, ele ficou pensando anos e anos e anos para fazer aquele ré menor que ele colocou ali.
tudo bem, pode ter casos que realmente o cara estudou e fez isso, e teve uma epifania, mas normalmente, quando a gente faz as coisas, é porque a gente ouviu e a gente falou assim, nossa, ficou bom. Que legal. A gente gostou. Nós tínhamos e temos várias referências musicais, a gente olha alguma coisa como qualquer outro artista e fala assim, cara, seria muito legal se eu fizesse isso misturado com aquilo, falando daquilo. E aí você testa. E uma coisa legal é que a gente não tem medo também, velho. Por exemplo, se amanhã a gente falar, cara, vamos fazer outra coisa, vamos fazer outra coisa. Muita gente, isso é importante falar, muita gente tem uma visão assim, meio chamando o artista, assim, sabe? Sim. Cara, por que será que ele colocou aquele ponto ali, naquele quadro, não sei o quê, e tarará. Cara, às vezes porque eu quis mesmo, sabe? Não tem muito... Aparentemente ficou bom, exatamente. harmonizou com a coisa. Então, às vezes, o pessoal sempre espera uma história, uma narrativa quase metafísica da coisa para a coisa fazer sentido. Não, isso porque foi legal. Uma crítica. Porque daí o artista ele começa a se transformar num tipo de semideus mitológico, em que você percorre ele para fazer ele decidir a tua vida. Aí quando você não entende ele, você desconfia de você, não dele. Entende? Ele vira, cara, acho que eu não sou inteligente o suficiente para entender isso. Igual que o Gui falou, não, o cara é um xamã, porque ele sabe das coisas, ele sabe mais que os outros. Cara, a gente nós somos pastores de igreja, né? Nós somos pastores presbiterianos. Sim. E, cara, a gente não é melhor que ninguém. A gente não é... Eu não sei mais de música que ninguém que, por exemplo, está na plateia ou qualquer outra pessoa. A gente só testa as coisas. E isso não faz a gente viver num plano dimensional diferente de outros. E nem pode, nem deve. Mas o universo artístico hoje, seja cristão ou não, tenta colocar o artista nessa posição. Né? Quase transcendental, assim, né? É porque a arte tem o transcendente. Né? Tem. Porque assim, quando eu lembro de uma vez que eu estava tendo, eu fiz um curso de comunicação, né, rádio e TV, e nas aulas que falava sobre arte, uma das definições que a professora falou sobre arte é aquilo que tira você da onde você está, te transporta para o negócio para depois você voltar, né? E até um amigo que trabalha até no jornalismo esportivo, ele falou: o futebol já fez isso comigo, né? E ele era palmeirense, inclusive. E aí... Por isso que fez isso com ele. Só os corintianos, tadinho. Ele estava deprimido. Não, já fez... Eu quero só lembrar de um cara chamado Ronaldo, de outro chamado Marcelinho Carioca. Tem Renato Augusto, Viola, né? Tem vários... Ricardinho, muito bom. Mas a gente pode lembrar de mais novos, também não tem problema. Cássio. Então, eu tenho alegrias também com ele, inclusive. Não, é verdade. Tem dado algumas alegrias para a turma. Mas, assim, e eu acho que é por isso que é jogado no artista essa coisa metafísica, essa coisa xamânica, né? Ou no caso do ambiente cristão, né? Essa coisa de uma inspiração especial. Tem muito aquele negócio, não, Deus me deu essa música. Eu acredito, né, que... Caramba, você falou acredito como se não acreditasse. Até acredito. Não é que assim, eu acho que é uma interação, certo? Na filosofia, por exemplo, na filosofia existencial a gente chama isso de onuminoso. Tem um cara que chama Rudolf Otto, ele escreveu um livro chamado O Sagrado, ele trabalha com o conceito luminoso. O que é o luminoso? É meio que aquele conceito do Mircea Eliade Nossa, como é que ele fala? É como se você tivesse... Epifania. É uma epifania que vai te mostrar o transcendente, ou seja, vai mostrar algo que é para além de você, algo que é muito maior que você, e tem um mistério tremendo em cima disso, que te coloca no seu devido lugar. Então, às vezes o artista, ele está perseguindo algo... Não estou falando só artistas cristãos, não. Que ele não entende muito bem. Porque ele quer perseguir um quê de eternidade. Pô, Eclesiastes fala sobre isso. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Deus decidiu colocar no coração do homem o anseio pela eternidade, ou o desejo pela eternidade. E isso todo artista tem. Só que o pulo do gato está o seguinte, essa perseguição pelo mistério tremendo, esse exercício de você tentar, peraí, eu vou tentar enxergar um quê de eternidade aqui, eu vou enxergar uma parte disso, eu vou capturar isso e mostrar para todo mundo. Esse exercício aqui é perigoso. Ele não te faz parte do mistério. Você está só mostrando o mistério, mas você em si não é o transcendental, e nem a arte em si é o transcendental. Mas ela passa por você. Mostra o transcendental, e você é tocado pelo transcendental nesse aspecto. Né? Nós cremos na graça comum de Deus, que quando você está exercendo qualquer atividade criativa, você está copiando e exercendo a sua imagem e semelhança de Deus. Co-criando com o Criador. É uma cocriação. Então, quando qualquer ser humano cria,
faz uma obra criativa, uma música, um quadro, um livro, um trabalho bem feito, uma inovação científica, etc., ele está ali sendo um pouco do que Deus é. Porque Deus que deu essa capacidade criativa para o ser humano. O que a gente não pode fazer é trocar criador e criatura, Certo. que é às vezes o que a gente faz, inclusive em meios cristãos. Eu faço você viver um relacionamento com Deus por causa da música que você escreveu, por causa do texto bíblico que você sabe explicar muito bem, do vídeo do YouTube que você faz, e aí você vive a vida com Deus, eu só vejo isso. É quase um voyagerismo, né? É um voyeurismo espiritual. Vocês falaram sobre ousadia aqui, eu acho, tá cabeça esse papo, né, pessoal? Mas tá legal? Pode continuar? Então aqui, ó, é Jonas Madureira pra cima a partir daqui. Pra cima, Abraço, Jonas. Mas, ó... Abraço, Jonas. Palmeirense. Vale lembrar. Não. Vale lembrar, pô. Não, pior que eu nem posso citar o Israel aqui, que é São Paulino. Mas a gente, falando sobre ousadia, vocês acham que está faltando um pouco de ousadia na arte, não só na arte cristã, na arte como um todo, atualmente? Porque a gente está a gente vive um pouco da indústria cultural e isso chegou em todos os ambientes. Tanto é que hoje a música gospel é um nicho. Uhum. E é inegável que seja. Isso, né? Okay. E a gente precisa, inclusive, acho que outro resgate que precisa ser feito é o resgate da missão do artista cristão. Isso, talvez. Né? E aí, E como que a gente coloca nisso a ousadia? Cara, primeiro a gente precisa definir, assim, etimologicamente, o que a gente quer dizer por ousadia. Por quê? Às vezes, se a gente entender por ousadia como uma coisa inusitada, nova, coisa do tipo, isso a gente tem. Só que a gente tem uma expressão exagerada, etérea, abstrata disso. Então, você tem artistas hoje, não só no meio cristão, por exemplo, vamos falar fora do cristianismo, fazendo coisas absurdamente bizarras, chamando de arte, e quer que todo mundo acredite que é arte e quer que todo mundo valorize aquilo, a ponto de um cara ter esquecido um objeto num museu e todo mundo tá tirando foto daquele objeto dali uns dias. Você lembra disso? E o cara tinha esquecido um par de chinelo no museu. Era uma coisa, caramba, arte e tal. Que ideia genial. Então assim, existem pessoas fazendo várias coisas ousadas, entre aspas, nesse sentido. Existe também aquelas pessoas que, e aí talvez talvez seja esse o ponto que você queira atacar, que por falta de ousadia, de inovação, de querer propor coisas novas, tem se rendido àquela fórmula mercadológica comercial que é o que dá certo. Sempre no terreno comum. Sabe? Então, tipo assim, cara, o que está dando certo? Eu vou por aqui e tal. E aí é um trabalho meio negligente, meio irresponsável, assim, nesse sentido, porque você acaba sendo um reprodutor do status quo ali, só, e ficar repetindo uma série de fórmulas, enfim. Ao mesmo tempo, tem aqueles artistas que, em nome da ousadia, fazem coisas que são muito distantes, ou são muito... ou pretendem ser muito um lance de alta arte, e isso não se conecta com a vida de fato das pessoas, assim. E aí, essa arte ela tem validade, mas ela tem pouca utilidade didática, pedagógica. Ela fica distante demais do chão da vida comum. Quem vai aproveitar dela é apenas quem estuda muito, ou um círculo muito fechado e tudo mais. E tem um background muito grande. Então, existem várias pessoas vendo vários tipos de coisa. Agora, se por ousadia a gente está falando dessa questão de propor caminhos e alternativas, mas que estão dentro daquilo que nós acreditamos que é comum, da missão do artista, aí eu acredito que sim, está faltando pessoas fazendo coisas diferentes para comunicar a mesma mensagem. Eu acho que ousadia a gente pode dividir em duas palavras, vanguarda e verdade. Vanguarda, quando eu quero dizer, não quero dizer simplesmente o rompimento do que é o antigo. Isso seria uma ousadia difícil da gente assumir, difícil da gente até mesmo apoiar. Porque não é simplesmente você chegar, olhar para o que é velho e falar assim, está errado e vou deletar isso aqui e vou fazer um negócio novo. A vanguarda é você avançar. Então, a gente precisa ser muito sábio como artistas e incentivando outros artistas a serem vanguardistas, de exporem formas inteligentes
de música, de arte e tudo mais, sendo fiéis à verdade. Então, eu me apoio na verdade, eu me firmo na palavra, e aí eu vou conseguir, talvez, com inteligência e com criatividade, usar todos esses dons e talentos, a capacidade que Deus nos deu, para ser vanguarda. Certo. Olhar, por exemplo, é um exemplo um pouco bobo, mas é o que a gente fez. Tem um estilo aqui que a gente não usou ainda, a gente não vê muito, é uma necessidade. Então vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos sair desse território comum. Tem um caminho para andar aí, que é o caminho da arte, mas que é expressão, mas da arte também como comunicação. Porque eu ouvi... A arte carrega uma mensagem. É isso. Eu não lembro quem foi que eu ouvi, era um músico moderno. É aquele que fez o Coca-Cola, Beba Coca-Cola, esqueci o nome dele, que brasileiro, de Santos, inclusive ele. Mas esqueci o nome dele, que ele falou, a música moderna chegou num ponto em que a gente está falando japonês para um público brasileiro que não sabe falar japonês. Talvez. Né? Então, às vezes, você pode, né, sou vanguarda, sou ousadia, mas que as pessoas não entendem, mas, não, porque eu quero que as pessoas entendam, então vou ser pobre, não vou fazer nada diferente, não vou fazer coisas, né, eu vou ficar só na pentatônica. Ou ser impositivo, do tipo assim, isso aqui é arte, vocês têm que consumir, sabe? Isso aqui é arte porque ele é feito assim, assim, assado, porque ele é ritmo A, B ou C. Arte tem regra? Cara, tem. Mas quais são as regras da arte? Cara, você está entrando num terreno que a gente precisa de muito tempo aqui. É verdade. Que daria 2 horas. 2 horas de palestra. Vamos fazer um dia lá na RTM? Vamos fazer. Pode ser? Arte tem regra? Vocês assistiriam lá na RTM? Sim, beleza. Beleza. Por que a arte tem regra? Porque a gente já falou que tem. Por que a arte tem regra? É uma boa. Eu acho que deve ter para comunicar, talvez. Tem regra. Não, cara. Regra. Tem regra. Música tem regra. Mas, por exemplo, eu não posso fazer... Beleza, tinha a regra medieval, eu não podia fazer o trítono. Ok. Certo? Mas hoje eu posso. Sim. Não, mas aí você está falando de regra antes de legislação. Mas até o trítono, em qualquer tom, ele é uma quinta diminuta em qualquer tom. Ele respeita uma regra natural. Você entende? Os acordes também. De dó e fá sustenido, dó e um fá sustenido não podia ser reproduzido dentro da escala de dó, ok? Certo. Se fosse dentro da escala de ré, um ré e um sol sustenido, okay? Entendeu? Então, tem uma regra natural. Inclusive, os caras tentaram fazer um tipo de música que não obedecesse nenhuma regra. Dodecafonismo, chamava, né? Muito utilizado, inclusive, pelos impronunciáveis alemão da Segunda Guerra Mundial. Que tipo de sentimento significa necessariamente uma música sem regra? Mas até a música sem regra podia ser escrita, podia ser reproduzida. Isso é o quê? Existe uma ordem interna, existe uma lógica interna, e vocês acham natural. Isso reflete de alguma maneira a ordem do Criador? Sim. Mas isso não precisa nem responder. Esse é o ponto, inclusive. Uma outra pergunta, vamos ver se a gente tem tempo para responder essa também, que é uma dúvida minha sobre o trabalho de vocês. Tá. Que é a seguinte, vocês falaram, a gente pega muitos textos literais e faz a música com eles. Acho que o mais exemplar disso é Colossenses, talvez. Sim. Acho que Isaías 53, vocês também fazem isso. E às vezes, provocar aqui, hein? Parece que não está encaixando direito. Né? E aí, eu vou fazer... Ô, senhor. Marco Teles, me perdoa, cara. O Marco Teles e o João Manô ontem falaram... o pessoal não faz rima mais na música. Eu nem pensei em vocês na hora, mas agora eu estou pensando em vocês. Não faz rima para colocar o texto bíblico ali, que em português não tem rima. Né? Como é que é isso daí? Isso já incomodou alguém? Por que vocês decidiram ir por esse caminho? Esse caminho foi difícil? Depende da música. Nós temos músicas que têm rima e são adaptações de textos literais, por exemplo, os Salmos. Salmo 126, Salmo 46, Salmo 23. As canções têm rimas. A 46 é uma canção que tem rima e a gente faz adaptações. E por Outras não. E por que vocês decidiram o literalzão, sacrificando, de certa forma, essa parte mais artística da rima, que é algo natural da poesia portuguesa? Mas eu acho que a gente nunca sacrificou
Pelo menos eu nunca achei isso e também nunca ninguém, pelo menos para mim, nunca chegou essa... Na verdade, eu nunca tinha ouvido isso. Até mesmo porque, como a gente faz? A gente pega textos que eles são... a gente não pega qualquer texto da Bíblia, sabe? Tipo, sei lá, Salmo 4 e vamos cantar aquilo. A gente pega textos que são... O Felipe Fontes tem um livro que é sobre música... música no culto. Música no culto, Igreja na igreja local e música no culto. E aí, cara, é legal que ele faz uma seleção de textos bíblicos que não são salmos, mas que são doxologias em estilo salmífico, vamos dizer assim. Texto de 2 Timóteo, texto de Romanos 11, etc. Microfonia, né? É porque ele está tentando aumentar um pouquinho para o pessoal poder ouvir. Okay. É um desafio aí do nosso técnico, mas obrigado pelo trabalho, Samuel. Tá. Então, você tem canções que, embora elas não sejam salmos, de fato, elas são canções cantáveis, né? E são esses textos que a gente metrifica. Mas veja, a gente não deixa as canções escravas dos textos em português, como se o texto em português, como se isso fosse atentar contra a inspiração. Então, isso que a tradução não é inspirada, o texto original é inspirado. A tradução tem opções, enfim, né, de convalência formal, aquela coisa toda que a gente sabe. Então, nas nossas canções, nenhumas, por mais literais que elas sejam, como Colossenses e Isaías, ainda assim elas têm adaptações para... Inclusive métricas. Para que elas... e sinônimos, e também de estudo de várias traduções da Bíblia, e para você não correr justamente nesse... que para mim é um erro. Na tentativa de cantar a Bíblia, sacrificar a canção, entendeu? Mas a gente nunca pensou por esse lado e a gente sempre tentou não fazer isso. Então, se aconteceu de alguma forma, eu desconhecia mesmo. Não, tudo bem. É que estou pensando, Colossenses sempre nesse sentido me soou, assim, particularmente, tá? Um pouco estranho, principalmente, né? Ele é a imagem do Deus invisível. Beleza, vocês colocaram lá, encaixou, mas às vezes eu acho isso um pouco complicado de cantar, só que assim, eu decoro o texto, né? Então, eu acho que essa é a intenção de vocês, na verdade, né? E tem alguns termos que eles são importantes para a igreja aprender também, né? Então, às vezes, sacrificar o termo... Tem termos que a gente reconhece que eles, por exemplo, ele é a imagem do Deus invisível. Em todas as traduções, tá isso. A gente olha isso e faz isso e tudo mais. É importante lembrar, talvez, que durante o período da Reforma Protestante, quando eles começaram ali a compor canções, seja Martinho Lutero, Martin Bucer, Bullinger, o próprio João Calvino, contratando Clemente Marot, contratando Louis Bourgeois e tudo mais, eles compuseram textos, músicas inspiradas em textos bíblicos, dessa forma também. No entanto, eles também não foram literais nesse aspecto. Eles trocavam, às vezes, as frases para caber na métrica da canção, para caber na poesia e tudo mais, porque não é um exercício fácil. Nunca sacrificou-se a canção. E você tem que olhar as regras de uma poesia, é importante quando você está compondo qualquer canção, e ao mesmo tempo a gente está olhando também as regras da hermenêutica. Então, compor as canções para nós também é um exercício hermenêutico. Uma espécie de criar um sermão. O Lutero falava isso, né, que a música é uma lectio sonora. Leitura sonora. Uma pregação... Para quem não sabe o que é lectio, só... seria uma pregação em áudio, né? Doido isso, né? Vocês acham que as pessoas aprendem mais teologia pelas músicas do que pelos sermões? Teologia, talvez não. Mas, claramente, isso não é nenhuma questão de achar, isso é comprovado. Porque a canção é uma arte híbrida, ela une duas artes. Música, que é a arte de você combinar sons, com poesia, que é a arte de você combinar palavras. E aí essas duas artes, música e poesia, formam uma arte híbrida que é canção. Isso faz com que você tenha mais caminhos didáticos. Então, por exemplo, talvez você não se lembre do sermão de 5 domingos atrás. Mas se a gente pegar uma música, sei lá, A Único que é Digno, todo mundo sabe o texto de Timóteo por causa dessa canção. E mesmo que você fique 4 anos sem ouvi-la,
você não perde isso, né? Às vezes a gente tem canções que a gente ouviu na infância, a gente lembra até hoje, por conta desse caráter, dessa capacidade didática e pedagógica que a música tem. Então, teologia é um termo muito assim, lato sensu, não. Assim, stricto sensu, sim. Alguma teologia ela vai aprender. Mas não porque a música, não, porque tem um caráter didático mais forte, entendeu? Mais caminhos. Muito bom. Pessoal, esse é o Projeto Sola, que conversou com a gente aqui a respeito da arte deles, a respeito de tudo que eles estão fazendo e como que o pessoal que de repente não conhece vocês ainda encontra vocês na internet, nas redes sociais. Projeto Sola, né? @Projeto Sola, você pode ver no Instagram e YouTube Projeto Sola. Foi um bom nome, cara, porque ele é fácil assim, não é? Tranquilo. Todas as plataformas digitais, Projeto Sola. É isso. Muito bom. E vocês têm redes sociais de vocês ou vocês preferem divulgar só o Projeto Sola? Guilherme Andrade e Guia Marino. Muito legal. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe vocês. E muito obrigado a vocês que acompanharam. Isso aí. Valeu, pessoal. Daqui a pouco tem show deles. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. A Eclésia Gestão de Igrejas, eclésia.com.br, que está patrocinando também este evento. Para pastores, ela tem no stand da Convenção Pioneira um presente. Então, você que é pastor, vai no stand da Convenção Pioneira que você vai ganhar um presente da Eclésia, tá bom? Muito obrigado, pessoal. A gente continua amanhã, tem mais coisa, mas também tem outras coisas que, de repente, você não acompanhou. Canal do youtube.com/RTM Brasil. RTM Brasil em todas as plataformas. Bom show para vocês. Valeu. Deus abençoe. Valeu, mano.